Olá pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você acordar cedo como você tem feito todos os domingos para acompanhar aqui o nosso Domingão do Carlão. Antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu queria dar aqui alguns recados paroquiais. O primeiro deles é agradecer a Employer que entende tudo do RH. Hoje a gente está aqui gravando com a camisa da Employer, a Employer que já está conosco aqui já pela quarta temporada. Muito obrigado pelo apoio aqui ao nosso Domingão do Carlão. A Employer é uma empresa que trabalha com foco no trabalho temporário, ou seja, e o agronegócio é sempre um consumidor desse tipo de trabalhador, o trabalhador que uma hora está se dedicando às colheitas, outra hora no plantio, sempre precisa de mais gente e de trabalho temporário. E em trabalho temporário, esse profissional acaba ganhando a vida e a empresa que mais entende de trabalho temporário no Brasil influenciou, inclusive, na criação do decreto-lei que regulamenta essa atividade, é a nossa Employer. Obrigado ao Marcos, obrigado ao Marcelo, obrigado à Vânia, obrigado a todos vocês aí da Employer e estejam conosco acompanhando mais um Domingão do Carlão. Eu também queria agradecer ao pessoal da plataforma Agro Revenda. A Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro e que traz aqui nesta edição mais recente, que está circulando aqui no Congresso da Andave, onde eu estou gravando este vídeo para vocês, trouxe o case da Tecnomil Brasil, a Tecnomil Brasil que vem na capa aqui com seus executivos, o Rogerinho, o Marcos Sarabia aqui, o Roberto Valadão. Obrigado pelo apoio de vocês. Enfim, dados os meus recados paroquiais de hoje, aqui do meu lado eu tenho a Priscila Favaretto. A Priscila Favaretto, eu estava devendo essa entrevista aqui para vocês já faz algum tempo. Eu tive com a Priscila em Brasília o ano passado, no lançamento. Aliás, não sei se foi o ano passado, esse ano. Eu já trabalhei tanto esse ano, gente, que parece que já faz um tempão. Cada mês desse ano, para mim, ficou parecendo um ano. E a Priscila, a gente conversou, o Paulo Tiburcio falou assim, Carlão, você tem que falar com a Priscila é craque, a Priscila tem uma bela história de vida. E eu falei, eu sou um aluno obediente, né? Eu sou aluno dedicado aqui do Paulo Tiburcio. Paulo, um beijo para você, top de linha, você fez um belo evento aqui, esse Congresso da Andave. Eu falei, com certeza você manda e a gente obedece. Aqui está a Priscila Favaretto. Priscila, obrigado por você topar essa conversa comigo aqui, viu? Eu que agradeço, Carlão. É um privilégio, eu me sinto honrada em estar aqui. E quem diria que aquela Priscila do passado estaria falando com você, hein? Pois é. Então é o seguinte, para a gente começar aqui, me conta um pouco, quem é a Priscila? Ok. Bom, a Priscila tem 37 anos, é psicóloga de formação, mestre em análise do discurso, especialista em psicologia e saúde, mãe, tenho 2 meninas e hoje atuo na Adagro, que é a revenda da minha família. Nem sempre foi assim, né? Então, eu me formei e busquei minha carreira profissional atuando no município de Três Lagoas, lá no Mato Grosso do Sul, onde eu pude transitar por profissões e atuações bem desafiadoras. Os primeiros anos da minha trajetória, eu atendia criança vítima de abuso sexual. Claro, uma demanda super complexa e triste, né? Mas até então eu achava que era desafiador o bastante até que eu fosse percorrendo e retornasse aqui onde eu estou hoje. Enfim, das políticas públicas eu fui professora e coordenadora de um curso de graduação em psicologia e nos últimos 5 anos da minha carreira eu trabalhava no ambiente corporativo, na parte de gestão de pessoas, atuando como business partner. Então, falando de carreira, desenvolvimento de pessoas, retenção, políticas de engajamento, até que um dia eu recebo um caminhão de mudanças, literalmente, para que eu voltasse para Adamantina e pudesse atuar na empresa da família, que caiu como consequência, porque o objetivo principal foi voltar para dar suporte para o meu pai quando ele adoeceu em março de 2020. Engraçado, porque às vezes a gente precisa tomar uma realidade jogada na cara da gente, porque a gente às vezes acha que isso
tão longe da gente, né? Não, bem colocado, Carlão. O abuso sexual, infelizmente, ele é uma estatística e, diferente do que muitos acreditam, ele não acontece só fora do ambiente familiar, né? Ele não é extrafamiliar. As estatísticas estão aí para falar que o abuso acontece mais dentro das próprias casas. A figura do pai, de um padrasto, um avô, um tio, um sobrinho. E ainda bem que existem políticas públicas para que a gente consiga encerrar o ciclo da violência e trazer a proteção para ela necessária, né? Porque muitas vezes a família, inclusive, é conivente com aquilo, né? E por uma diversidade de fatores e contextos, né? Sobretudo contextos disfuncionais, mas o Brasil ele é referência no atendimento e no enfrentamento ao abuso sexual. Isso aí, eu queria até, vamos dizer, pontuar isso, porque eu acho tão importante, tão relevante. Você trouxe uma coisa que eu acho que assim, é fundamental que a gente fale disso. E eu queria entender de quando você começou a trabalhar com isso, até quando você saiu. Teve uma evolução, você acabou de falar que o Brasil é referência nisso, me conta um pouco. Sim. Em Três Lagoas, sobretudo no município que eu atuei, o começo do atendimento, do desenvolvimento das políticas públicas, chamado de SUAS, né, que é o Serviço Único da Assistência Social, ele foi montado um comitê de enfrentamento, porque a cidade vinha passando por um processo de desenvolvimento econômico muito expressivo. Sim, até por conta da indústria de celulose. Exatamente. Então ele veio como um plano também privado para mitigar os impactos do desenvolvimento na cidade e junto com as políticas públicas foi estruturado esse comitê de enfrentamento à medida que foi mostrando que havia sim as estatísticas, mas nós conseguimos chegar até onde ocorriam as violências e finalizar com um ciclo, colocar, como eu disse, essa criança numa rede de proteção. Então eu não me lembro ao certo números, mas parece contraditório, porque no começo do enfrentamento, então, se aumenta. Não necessariamente que passou a aumentar a partir dali, sim que a gente passou a ter acesso e conseguir romper com o ciclo da violência. Muitas vezes uma coisa que nem informado era, quer dizer, era uma coisa velada. Né? Exatamente, falou tudo. E por ser intrafamiliar, a família mesmo não tinha, às vezes, coragem de fazer a denúncia porque sabia do escândalo, do quanto ia prejudicar. Então, com as palestras nas escolas, as palestras nos órgãos públicos e ambientes privados, também, nós podíamos levar um pouco das características da criança que vem sofrendo uma violência, seja ela sexual ou até mesmo psicológica, e orientar professores, educadores e todos os profissionais para que eles pudessem, com a simples suspeita, encaminhar para os órgãos competentes para que ali fizesse uma avaliação profissional de fato. Muito bom. Olha, gente, cumprido essa primeira parte aqui da nossa... Eu não podia deixar de tocar nesse tema, você trouxe isso à tona, era muito importante. Eu já quero seguir aqui para o nosso caminhar, vamos para as agendas positivas aqui. Você falou um negócio que você é especialista e você colocou a palavra foi discurso, não me lembro exatamente. Sou mestre em análise do discurso. Análise do discurso. Eu fiquei tão curioso, queria saber. Eu acho que a Tatiane, que está ali atrás, também ficou curiosa. Como é que é? O que é essa análise do discurso? Muito legal, Carlão. Essa linha teórica é de base francesa, inclusive a nossa linha de pesquisa, ela trabalha com dois filósofos principais. Um deles é o Michel Foucault e o outro é o Michel Pechet. Então, nas literaturas... Esse Michel Foucault, eu já ouvi falar dele, viu? Quando eu era aluno lá da PUC, eu ouvi falar muito. Com certeza, até porque ele fala de todas as relações de poder instauradas na sociedade. Então, todo curso de base humanas acaba estudando o Foucault. E como psicóloga de formação, eu consegui encontrar nesse mestrado interesses pessoais e profissionais para poder refletir sobre as formas de poder na sociedade e, naquele momento, entender como que a criança vítima de violência, sobretudo a indígena do estado do Mato Grosso do Sul, onde eu atuava e morava, ela era retratada nas redes sociais. Até porque é entendido que entre o discurso e o entendimento há uma lacuna muito grande. E ali a gente tem contexto teórico,
político e, sobretudo, psicológico. Você sabe o que você fala, mas você não garante o que o outro vai entender. Pois é, eu sempre digo que, na verdade, a comunicação não é o que a gente fala, mas é o que o outro entende, Exatamente, né? Exatamente. E naquele ano, então, como eu atuava com a criança e o adolescente, eu achei muito pertinente entender como as crianças indígenas eram veiculadas nas redes sociais, no ambiente virtual. E eu pude concluir ao longo da dissertação do mestrado que sim, há um tipo de, talvez um preconceito também velado, onde casos mais emblemáticos, como a Isabela Nardoni, você se lembra da tamanha repercussão que houve na mídia, e todos os dias há estatísticas de crianças indígenas que são assassinadas dentro do próprio ambiente familiar, mas isso não ganha repercussão, né? Então, na época, a gente problematizou um pouco do porquê esse contexto é tido com o indígena, e que, sem dúvida, foi um mestrado que, mesmo depois de ter encerrado a minha carreira acadêmica, eu ainda consigo utilizar parte dele no meu dia a dia, da mesma forma como uma formação em psicologia, para que nós entendemos o ser humano, das relações. E posso falar, Carlão, quando eu voltei para atuar no agro, na verdade, eu voltei só para dar aquele suporte para a família, não imaginava que eu fixaria a minha atuação no agronegócio. Fez tanto sentido, porque por trás de qualquer setor existem pessoas. Sim, né? com certeza. Então é imprescindível a gente conhecer, entender, compreendê-las também. Pois é, e você está falando de Três Lagoas, aí Três Lagoas é um polo industrial fortíssimo, ligado à celulose, aliás, e Três Lagoas também é a terra da Simone Tebet, que hoje é ministra do Planejamento e que foi prefeita de Três Lagoas por 2 legislaturas, né? Então, a mulher está mandando, né? Eu fui funcionária da prefeitura na gestão da Simone Tebet. Eu desconfiei, por isso fiz essa citação aqui, até pelo vamos dizer assim, pelo contexto todo. Sim. Escuta, depois disso você se desliga desse trabalho público, vai para a indústria de papel e celular. Isso mesmo. Bem despretensioso. Estava de férias da faculdade e houve uma oportunidade para que nós apoiássemos um processo seletivo de grande escala para a construção da segunda linha de celulose, da antiga Fibre ainda. E daquele serviço temporário eu acabei sendo efetivada e aí eu deixei a sala de aula e fui para o ambiente corporativo para a gestão de pessoas. Olha só, gente, e negócio de falar em serviço temporário, eu vou lembrar aqui mais uma vez, ela falou, ela que deu a deixa, eu não posso lembrar de falar da Employer, obrigado, viu? Escuta, e aí, como é que foram? Você tá lá, seguiu sua vida, carreira, você teve, vamos dizer assim, estava no auge lá, como é que foi essa história de ter que, de repente, receber uma ligação e falar, volta? Foi desafiador. Se não, complexo, Carlão. Porque realmente, depois de 12 anos atuando, eu diria que a gente está no melhor momento da carreira, né? Então eu estava numa posição estratégica, onde eu já não participava dos processos mais operacionais, e sim das decisões importantes, pensando em sucessão dentro da empresa. E não esperava, né? Então, na ocasião, quando meu pai se adoeceu e eu precisei voltar para a cidade, eu abri mão de um papel, eu abri mão da minha carreira, tinha perspectivas de atuar, né, continuar atuando dentro do grupo, e abri mão da minha área de segurança, dos amigos, dos vínculos. Então foi um momento bem delicado da minha vida pessoal, onde eu me desloquei, deixei tudo isso momentaneamente numa gaveta e voltei para a Adamantina, então, achando que eu daria um pequeno suporte. Talvez ali entraria no máximo na área de gestão de pessoas, e quando meu pai se recuperasse, que eu acreditava, e hoje, felizmente, ele está super bem, eu voltaria para a psicologia. Lê do engano, hein? Que ilusão, né? Os primeiros meses... Deixa eu só te explorar um detalhe que eu sempre gosto de ver, porque eu acho assim, eu sou admirador das pessoas que conseguem fazer esse, vamos dizer assim, esse turnaround, se reinventar, né? E não deve ser
E você é psicólogo e você entende muito mais de gente do que eu queria saber o seguinte, como é que foi essa decisão? Porque, pelo que você falou, você estava ali de bem, tudo certo, vamos dizer assim, você está sentado naquele sofá espalhadona lá, está tudo certo, a sua vida numa zona de conforto legal, ter que falar, como você acabou de dizer, guardar tudo numa gaveta e seguir um outro rumo. Como é que foi essa decisão? Usando da psicologia foi um luto, né? Porque a gente deixa muita coisa para trás para começar do zero. Então era esse sentimento que eu tinha. Até mesmo porque quando eu voltei e fui para a empresa, eu já conhecia, os processos estavam ali, as pessoas eram as mesmas, inclusive quando eu saí de Adamantina, né? Os mesmos funcionários, somos uma empresa familiar, pequena, onde a gente tem uma história ali construída na cidade. E eu brinco que eu cresci entre os sacos de fertilizantes, nos primeiros produtos que meu pai vendia. Então aquilo não era tão diferente da minha rotina, mas não era a minha área de fato de atuação. Então claro, não foi fácil, foram noites elaborando, noites às vezes com aquela dor no coração, principalmente quando a gente acompanhava, né, o mercado de celulose e papel, que era o qual eu atuava. Mas eu acho que hoje, quando eu olho para trás, valeu muito a pena. Muito legal. Gente do céu, que transformação. Olha, parabéns. Gente, nós devemos estar aí na metade do nosso programa, gente. Agora vamos falar um pouquinho dessa história familiar aí, que é a história da Adagro. Adagro, que é uma junção aí, gente, de Adamantina com agronegócio. Então, por isso que se chama Adagro. O que é essa companhia? E aí eu queria entender, e você já fez uma figura aí de imagem, você andando entre os sacos de fertilizantes. Como é que foi a sua infância? Me conte um pouquinho como é que era a educação que seus pais te proporcionaram? Como é que foi? Eles eram exigentes? Como é que foi isso? Olha, lembrar, né, dos primeiros passos é sem dúvida lembrar de uma base familiar muito consolidada, né? Embora de uma família muito simples, porque meus pais, tanto da parte materna quanto materno e paterno, eles vieram das roças, né? Eu sou descendente de italianos que vieram buscar uma qualidade de vida melhor no Brasil, mas sem nada, né? Sim. Literalmente só com a coragem. Na expansão do Oeste Paulista. Então, a minha família, ela trabalhou nas grandes propriedades de café, que foi o que movimentou, o que iniciou o desenvolvimento do Oeste do estado de São Paulo. E acho que os valores muito bem consolidados, sejam religiosos, sejam de ensinamentos. Eu cresci uma infância muito prazerosa, mas também muito regrada, né? Regrada no aspecto financeiro e no aspecto de possibilidades mesmo, porque era aquela educação Caxias. Na cartilha, né? Exatamente. Como é que a gente fala? Você foi criada no freio curto, né? Literalmente. Curta, né? Sabe aquela mãe italiana brava, mas boa, do coração enorme, né? Como é que ela chama? Silene. E seu pai? Nelson. Tem o maior orgulho deles. E eles devem morrer de orgulho de você. Eu espero, né? Como é que é? Você tem uma irmã, mais irmãos? Como é que Isso mesmo, eu tenho uma irmã, a Patrícia. A Paty, ela é 3 anos mais velha que eu. Crescemos nesse ambiente muito similar, mas eu costumo brincar que ela foi pro lado mais da timidez, muito parecido com o meu pai, e eu fui a cara de pau. Ah, entendi. Aquela que vai, que fala. Mas você puxou quem, então? A sua mãe é mais abertona assim? Ela é mais aberta, mais aberta. Ou você tem uma avó, uma tia? Quem você puxou? Um vô daquele que você quer começa a falar de manhã e você vai até a noite com histórias e histórias. Contador de causos aí da antigamente. Rapaz, mas todos eles devem ser muito orgulhosos de você, porque você é uma contadora de causos das boas, viu? Você não conta causos, você elabora os causos. Imagina. Eu agradeço aí o elogio. Eu acho que falar é muito espontâneo e isso fez parte da minha infância. Carlão, quando eu estudava, eu queria ajudar as pessoas. Então eu me lembro de procurar escola para que eu pudesse
apoiar em reforços escolares, né? Então eu ensinava inglês, história para a turma dos pequenininhos, porque falar era muito inerente à minha pessoa. E isso reflete em todas as áreas de atuação que eu tive. Mas as lembranças da infância são muito importantes para que a gente, eu acho que hoje, consiga fazer a conexão de quem é a Priscila depois de tudo isso, né? Estar ali levando o legado da família, representando o agro, representando o Oeste Paulista num congresso de magnitude como é o Congresso da Andávia, né? Então, assim, eu acho que junto comigo eu trago muita representação da mulher, da nossa região, do pequeno produtor. Eu me sinto muito honrada. Pois é, eu me sinto muito honrado de estar conversando com você e podendo mostrar para todos vocês que acompanham o trabalho do Fala Carlão uma história tão bacana, tão legal. Eu acho que assim, a gente agora vamos falar um pouquinho desse legado, né, que o seu pai, seus pais construíram. Como é que foi? Você se lembra como é que ele começou essa história? Por que ele fala assim, não, vou distribuir? Ele é um distribuidor, gente. Ele tem uma revenda agrícola. Me conte um pouquinho como é que foi isso. Família da roça. O que ele sabia fazer? Trabalhar com isso, né? E a nossa região, ela passou por um fim da cultura do café por conta da nematóide e da geada que ocorreu em 1979. Inclusive, grandes grupos quebraram e fecharam. Com isso, houve, então, um êxodo rural. Com o fim do café, não tinha mais como trabalhar no campo e meu pai veio para a cidade. Começou a trabalhar ali com vendas, foi para uma revenda que, por algum motivo que eu desconheço, encerrou as operações e ele teve, então, a coragem de abrir o próprio negócio. 18 de abril de 1990, a Adagro foi fundada e carrega essa história de 34 anos de contribuição e transformação social em Adamantina. Agora vem cá, você voltou para cuidar desse processo, você já explicou isso, e aí eu queria saber, quando é que você falou assim, não volto nunca mais, quando é que você falou assim, gente, aqui é o meu lugar? Carlão, boa pergunta, porque ocorreu exatamente desse jeito, né? No começo eu estava meio tímida, falei, poxa, cheguei na empresa, falei, o que eu posso fazer se eu só sei falar de gestão de pessoas, né? Então comecei ali, dar uma cara no marketing, entender quem era da Adagro e construir isso no papel. Mas de uma atuação, eu estava numa atuação mais bastidor, marketing, gestão de pessoas, atualização do salário da equipe, entender quais eram as perspectivas, por que eles estavam ali conosco, apesar de não ter uma gestão propriamente dita, né? E eu trabalhava com o meu pai, como eu falei, ele adoeceu, então todo dia eu tinha o cuidado de levar alguma coisa para ele se alimentar. Uma fruta, uma água, né? Porque dificilmente o homem se hidrata durante o dia. Eu sabia da importância para ele restabelecer a saúde. E aí eu comecei a pegar o dia a dia dele. Resumindo, em 3 meses eu estava comprando defensivos agrícolas e começando a vender. Na primeira venda, Carlão, a gente nunca esquece. E aí foi quando eu falei, é isso que eu preciso fazer. Cuidar do meu pai, mostrar para minha irmã do potencial que ela tem, porque ela também, como ela nunca viveu essa experiência fora, às vezes em algum momento eu percebia que ela se auto-boicotava também, não se sentindo capaz. Eu vi produtor, funcionários, pai, família. Eu falei, eu não volto mais para o ambiente corporativo. A minha carreira vai ser aqui e agora chegou a minha vez de conseguir a transformação social e das pessoas que interagem conosco. Bacana, gente. Agora vamos lá, nós estamos seguindo aí já para os finalmente, nós estamos nos últimos 5 minutos. Vamos falar um pouquinho o que virou a Adagro hoje, quanto tempo você está nessa jornada. Vamos falar um pouquinho agora, olhando mais, vamos dizer assim, deixando um pouquinho o retrovisor de lado e mirando ao futuro. Né? Eu completo 4 anos de Adagro agora em setembro. De lá para cá, nós estruturamos processos, aumentamos o faturamento, aumentamos em pessoas também, expandimos a nossa área de atuação e desde então esse cuidado de pessoas que é muito inerente fez com que eu chegasse a Andave
trouxesse a importância de falar do respeito e sobre a diversidade e inclusão dentro do Congresso da Andave. E esse ano eu fui convidada, então faço parte do Conselho Diretivo da Andave. Quando eu tive o privilégio de te conhecer na posse lá em Brasília, e as possibilidades que me apresentam hoje, elas são infinitas, porque eu posso continuar com o legado do que a minha família construiu, mas expandindo para ambientes que a gente sequer imaginava. Como estar aqui hoje num congresso com mais de 10 mil pessoas na plenária, falando sobre a Dagro, falando sobre os desafios, falando como é ser mulher à frente de uma revenda, considerando todo esse contexto de clima, commodity, China, né, globalização. E no final das contas, o orgulho de olhar o apoio que a gente leva para o produtor, a comida na mesa que nós levamos para qualquer cidadão. Então, isso me abastece, sabe, a alma. Ele vai muito além da própria venda, que também traz uma baita de uma adrenalina, né? Mas, sem dúvida, temos um propósito muito maior. Eu quero também concluir esse assunto. Você é mulher. A mulher vive também sempre com várias, vamos dizer assim, várias lutas aí, várias batalhas, né? Como é que você, sendo uma mulher, e você já falou tudo, a gente olha lá, assim, uma pessoa que conseguiu tudo que se propôs a fazer, em algum momento o fato de você ser mulher te atrapalhou? Você sentiu preconceito? Como é que é? Eu queria que você falasse agora do ponto de vista da mulher. Falar, Carlão, que em algum momento eu não senti preconceito, eu estaria sendo talvez hipócrita. Já percebi olhares, e não no sentido do assédio moral ou sexual, mas no aspecto de talvez subestimar a capacidade da mulher, né? Principalmente por ser psicóloga. Então, é como se a nossa alçada de competências fosse restrita ao cuidar do outro. E não, nós estamos aqui hoje para mostrar que a gente consegue também, junto com os homens, certo? Mas se eu pudesse concluir esse assunto, seria para falar para a mulher acreditar mais no seu potencial. A gente vive um pouco um conceito chamado síndrome de impostora, onde a gente nunca se acha capaz e competente o suficiente para estarmos onde nós estamos. E sim, a gente pode errar, faz parte do processo, inclusive só erra quem faz, né? Então, para que nós tenhamos acertos, a gente precisa passar por alguns deslizes também. Então, levar uma vida mais leve e entender que a gente encontra muito mais parceiros e mais pontes do que muros. Foi assim comigo no agro, eu fui muito bem recebida. E a dificuldade, a gente deixa lá para trás, foca no que é positivo, foca no que vai transformar, no que vai estimular, que as coisas elas acontecem, parece que espontaneamente. E vem cá, e você é mãe de duas, né? Como é que é o seu relacionamento com elas? Você tem tempo para elas? Como é que você se organiza? A vida Como é que elas chamam? Rafaela e Isabela. A vida é um equilíbrio, né, entre dividir tantas tarefas. Eu já me culpei mais, principalmente quando eu estava à frente da docência e da coordenação do curso. Mas eu precisei entender que mais do que a quantidade do tempo que eu me dedico para elas, é a qualidade. Então eu foco nisso. Quando eu estou com elas, eu estou para elas. No cuidado, na escuta, na proposta, no repasse de valores, no entendimento do que eu faço, até para que elas entendam que hoje eu estou ausente lá, mas porque eu estou representando diversas mulheres e trazendo essa oportunidade, essa opção de atuação, né? A mulher não precisa ficar no bastidor mais. Então, quando a gente tem a chance de falar isso com elas, parece que fica mais fácil e a nossa culpa, que é muito, ela fica um pouco menor. Maravilha. Quantos anos elas têm? 14 e 9 anos. Rafaela é de 9 e a Isabela é de 14 anos. Maravilha. Um beijão para vocês duas. Vocês têm uma mãe maravilhosa, incrível. Muito obrigado pela sua gentileza de falar conosco. Eu adorei a prosa, viu? Eu que adorei. Mais uma vez, obrigada. E eu acho que eu esqueci de falar que a primeira vez que eu cheguei na sala do meu pai, eu falei, e agora? Eu preciso trazer informações. Tinha uma revista, Agro Revenda, eu levei para casa. E foi ali que eu tive acesso às primeiras informações e vocabulários do agro. Então eu fico honrada e emocionada de estar aqui com você hoje.
E olha só, gente, muito obrigado a todos vocês. Ainda dá tempo de agradecer ao pessoal da Employer, a Employer que entende tudo do RH, agradecer à plataforma Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro e, claro, agradecer imensamente a Priscila Favaretto, que teve a gentileza de conversar com a gente. Vocês viram aí, gente, é uma pessoa fantástica, uma mulher formidável, uma mãe extraordinária, uma empresária top de linha. Obrigado. Obrigada, um bom domingo a todos. É isso aí, gente. A gente se vê domingo que vem, aqui mesmo, no nosso Domingão do Carlão.